Como ato contínuo aí do nosso procedimento para a realização da prova pericial, né? Uma vez arbitrados os honorários do perito pelo juiz e uma vez as partes já tendo recolhido o valor dos honorários, como ato contínuo, então, o perito irá informar com pelo menos 5 dias de antecedência aos assistentes técnicos o dia e hora em que a perícia irá se realizar, tá? Para que as partes possam acompanhar a perícia. As partes que eu digo são os seus assistentes técnicos, né? Que são auxiliares das partes. Isso vem disposto aonde? No artigo 466, parágrafo 2º do CPC. Quando menciona o 466 que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias, tá? Então, já havíamos feito a leitura desse dispositivo. O perito, né, ao aceitar o encargo, ao apresentar os seus honorários, ele marcará um dia, hora e local em que a perícia será realizada. E ele vai, então, comunicar às partes, na verdade, os assistentes técnicos indicados pelas partes, ou essa comunicação será feita através de uma publicação na imprensa oficial, tá? Então, sai publicado em nome dos advogados, né? Dando ciência às partes do dia, hora e local em que a perícia irá se realizar, para que os seus assistentes possam comparecer e acompanhar o trabalho técnico pericial, ok? Como ato contínuo, né? As partes, então, diz também o 474, devem ser intimadas, né? Conforme eu mencionei aí, é feita uma publicação para intimação das partes. Diz o 474 que as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção de prova, tá? Então, ciência às partes também é necessária com relação à data, local e horário em que a perícia irá ser realizada, ok? Feito isso, no dia, hora e local previamente agendados, né, previamente comunicados, o perito vai lá e realiza o seu trabalho técnico, faz a perícia propriamente dita, tá? Feito a perícia, o perito irá o quê? Elaborar o laudo, né, pessoal? Que nada mais é do que um documento escrito na onde ele traz as suas conclusões. Ele faz o relatório do caso, ele faz a exposição a respeito da sua análise técnica, de que modo ele fez a análise técnica, qual o método empregado, ele tem que demonstrar que é o método mais aceito, né, no meio jurídico, no meio científico que ele atua, né, bem como ele deve responder aos quesitos das partes. Tá? Então, quando tudo isso estiver pronto, o laudo estiver pronto, e o laudo tem que ser apresentado no prazo fixado pelo juiz, né? Ele vai poder requerer uma prorrogação, nós vamos falar isso agora na sequência, mas ele então entrega o laudo pericial nos autos, ele apresenta, ele protocola o laudo pericial nos autos, respondendo aos quesitos das partes e emitindo a sua opinião, né? É isso que diz o 473, aquele artigo que vimos que traz os requisitos, as partes que devem integrar o laudo pericial, né? O 473, então, ele menciona essa questão de que o perito responderá os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz, e emitirá a sua opinião técnica pessoal, né, sem extrapolar os limites do seu encargo, ok? Ele então apresenta o laudo, mas ele pode pedir uma prorrogação para apresentação desse laudo, tá? Isso está no 476, né? O 476 autoriza a prorrogação. Diz assim: se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo fixado pelo juiz, né, o juiz poderá conceder-lhe por uma vez prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado, tá? Então, o juiz prorroga, mas ele concede metade do prazo inicialmente fixado. E mediante justificativa, né? O 476 diz
que o perito vai poder pedir uma prorrogação mediante motivo justificado, tá? Então, o juiz analisa esse motivo, podendo deferir o pedido ou indeferir o pedido, né? Mas normalmente ele defere e concede aí mais um prazo extra, né? Que vai ser no máximo metade do prazo fixado originalmente, tá? Então, se ele concedeu 2 meses, ele vai prorrogar por mais um mês. Se ele concedeu 3 meses, ele vai prorrogar por no máximo 1 mês e meio o prazo para apresentação do laudo final, ok? Ainda como ato contínuo, né, feito essa elaboração, como eu mencionei, o perito vai lá e protocola esse laudo no processo, tá, dentro do prazo assinalado ou prorrogado pelo juiz. E o que diz aqui o código, no artigo 477, é que se já tiver sido designada uma audiência pelo juiz, o perito tem que apresentar com pelo menos 20 dias de antecedência da data da audiência, tá? Não é comum, né, pessoal? Não é comum já designar a audiência de instrução, porque podem ser necessários quesitos suplementares, explicações extras a respeito do trabalho técnico pericial, né? Então, o juiz deixa para designar essa audiência após as partes já se darem por satisfeitas com relação à análise técnica, ou mesmo quando elas não estão satisfeitas, que elas discordam do laudo, que elas pedem para que seja feita outra perícia, porque aquela não empregou os métodos adequados, porque o perito não realizou o seu trabalho técnico de maneira correta. É o juiz, então, que irá analisar se ele determina ou não a realização de outra perícia. Né? Estando por satisfeito, o juiz então aceitará o laudo pericial e passa para a fase seguinte, podendo aí sim designar uma audiência de instrução e julgamento, tá? Isso está no 477 do CPC. Diz assim, ó: o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da data da audiência de instrução e julgamento. Tá? Então, caso haja designação, o perito deve ainda observar esse calendário e protocolar o laudo pericial no processo com pelo menos 20 dias úteis anteriores à data da audiência de instrução e julgamento designado, ok? Como ato contínuo, as partes então vão ser intimadas sobre o laudo depositado pelo perito, né? Isso está no 477 também, no parágrafo 1º, quando menciona que as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer. Ou seja, as partes são intimadas, o juiz abre um prazo de 15 dias para elas manifestarem sobre o laudo pericial. Tá? Então elas vão poder impugnar o laudo, elas vão poder requerer quesitos suplementares, elas vão poder aceitar o laudo como válido, regular, satisfatório, no sentido de esclarecer os fatos ali, objetos da perícia, né? E além disso, com relação ao prazo, temos que mencionar que é prazo comum. Então, uma vez intimada ambas as partes para manifestar sobre o laudo pericial, o prazo de ambos corre ao mesmo tempo, tá? Esse prazo de 15 dias nos termos do artigo 477, parágrafo 1º. E elas podem pedir lá quesitos suplementares, esclarecimentos para uma melhor compreensão do laudo, né? É nesse mesmo prazo de 15 dias da intimação do depósito do laudo em juízo, em cartório, é que os assistentes técnicos terão também que apresentar o seu parecer técnico, tá? Eles fazem também, eles podem fazer, ao acompanhar a perícia, elaborar um documento, um instrumento no qual eles trazem também as suas conclusões, de acordo com os seus conhecimentos técnicos, às vezes questionando o método empregado pelo perito, por que não foi o mais acertado, por que deveria ser realizado de outro modo, né? Então esse parecer técnico científico que é o documento, o instrumento, a prova documental que é elaborada pelo assistente técnico da parte e deve então ser protocolado no prazo de 15 dias, tá? Contados da intimação do depósito da intimação para se manifestar sobre o laudo pericial, ok? Ainda diz o 477, parágrafo 2º, que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto. Inciso 1.
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juiz ou do órgão do Ministério Público. E também, nos termos do inciso 2, ele também esclarecerá ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte, tá? Então, uma vez as partes requerendo esclarecimentos, uma vez o assistente técnico apresentando o seu parecer divergente ao laudo pericial, né? O que diz o 477, parágrafo 2º, é que as partes elas terão 15 dias, o perito terá 15 dias para esclarecer as partes, esclarecer o juiz, o Ministério Público, bem como esclarecer o ponto de divergência com o parecer elaborado pelo técnico de confiança da parte, que é o assistente técnico que acompanhou a perícia, tá? Se ainda não for suficiente esses esclarecimentos, né, a parte ela pode pedir ainda novo esclarecimento ao perito ou para que o juiz intime o perito para comparecer à audiência de instrução, para que esses esclarecimentos possam ser prestados ali no momento da audiência, né? Como eu falei, às vezes a gente pede esclarecimento para o perito e o perito diz, já respondido no quesito número 2 do laudo pericial. Ele não esclarece nada, continua remanescendo a dúvida. Então, ao invés de ficar perguntando e ele continuar insistindo que já esclareceu e não esclareceu, o juiz convoca o perito para a audiência de instrução. E lá ele vai formular quantas perguntas forem necessárias até que o perito diga expressamente, esclareça de maneira explícita, né, aquele ponto de divergência ou aquele ponto obscuro que caberia um esclarecimento às partes, o juiz ou ao Ministério Público, ok? Feito isso, o 480, ele traz um outro ato aí dentro do procedimento, ao mencionar que 480 o juiz determinará de ofício a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, tá? Então, é possível a realização de de uma perícia, né? Quando o perito designado ele não conseguiu esclarecer o juízo a respeito daquele ponto de divergência, a respeito daquele fato que é objeto da perícia, tá? O que diz ainda o 480, quando essa situação ocorre, né, é que a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados que a primeira conduziu, né? A segunda perícia, diz o parágrafo 2º, rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. E o parágrafo 3º diz que a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra, tá? Então, a segunda perícia não substitui a primeira. Todas elas têm valor probante. O juiz é que vai analisar e dará e irá valorar, né, cada uma dessas provas periciais no momento de prolação da sentença, ok? Beleza? Volto no próximo vídeo então só para fazer a leitura de algumas jurisprudências para a gente finalizar. Beleza, pessoal? Obrigado por enquanto.